Estamos aqui na TV Cidade e agradecemos o convite da TV Cidade, do Glacir, para estar aqui. Eu sou o Padre Ezequiel e quero bater um papo com o professor Dr. Roberto Baglini sobre o nosso Instituto Analógico Despertar, que é uma obra maravilhosa que você poderá ter acesso para terapia e também para formação, porque ele está situado em Caxias do Sul e também com uma base em Farroupilha. Primeiramente, depois de agradecer você que está aí e pedir que essa conversa também você possa continuar aí conosco, para que, compreendendo do que se trata e do que trata o Instituto Analógico Despertar, você também possa buscar mais qualidade de vida, mais felicidade, mais vida em fluxo. Porque a nossa vida precisa ser boa. Nós queremos que a vida seja boa. Mas o fato é o seguinte: como? O que fazer para que a vida seja boa? Por isso eu converso com o professor Dr. Roberto Baglini, que é médico italiano, PhD em medicina, formou 3 gerações de médicos, trabalhou em 8 países já como cardiologista, mas há 30 anos estuda a mente humana. Por isso, eu apresento para vocês o professor Dr. Roberto, bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria ficar aqui. Professor Dr. Roberto, nós o encontramos pelos caminhos da vida, pelas minhas buscas também. Ele mora no Rio de Janeiro, mas nos últimos tempos, a partir do ano passado, no início da pandemia, esteve aqui conosco formando uma equipe de terapeutas, com um conhecimento fantástico, que é relativamente difícil também esse conhecimento. Por isso ele continua estando aqui na Serra Gaúcha uma vez por mês, num tempo de uma semana, agora está passando para 10 dias e daqui a pouco talvez até esteja aqui morando conosco, porque ele, como ele é italiano, ele se identifica aqui com a região italiana. E ele vem fazer o quê? Primeiro ele veio formar uma equipe de terapeutas que fazem parte do Instituto Analógico Despertar. E agora ele continua vindo, trazendo sempre conhecimento, mas acompanhando de manhã à noite, numa semana intensa ou 10 dias, pessoas que estão fazendo o processo de terapia e de equilíbrio da mente analógica, que é a mente inconsciente. Professor Dr. Roberto, a terapia analógica é diferente das outras terapias? É totalmente diferente. Estamos num campo totalmente fora do que geralmente é o que se encontra, em vários sentidos. Primeiro, pelos pressupostos que são completamente originais, novos e desconhecidos por sinal aqui nas Américas. Então, estamos à frente de uma novidade absoluta que se diferencia totalmente do resto. É isto porque foi construída, elaborada durante um período de tempo bastante longo, uns 57, 58 anos de experiência, de construção, a partir da psicanálise, mas com diferenciações depois, construções, possibilidades e procedimentos clínicos totalmente diferentes. Então, estamos à frente de uma novidade absoluta. Secundariamente, porque é uma diferença, às vezes, fundamental, a terapia analógica não tem nada a ver, por exemplo, com o que ocorre em medicina, em psicologia, em psicanálise e outras formas de terapias. No sentido que, por exemplo, o médico, o psicanalista também faz o quê? Adopta um destacamento emocional muito profundo, às vezes, com a pessoa, digamos, paciente, que nem eu gosto muito desta palavra, na verdade, é um ser humano com os próprios sofrimentos. E o destacamento emocional é necessário devido às características da profissão. O médico não pode se envolver emocionalmente muito, porque lá perde
a objetividade necessária. E assim, a psicanalista não pode, para evitar de cair em fenômenos que se chamam de transferenciais, contra-transferenciais, etc. A gente faz uma aliança, ao invés, com o lado emocional da pessoa. A pessoa, isto é, a mente inconsciente, vira a nossa melhor aliada na terapia. E por isso também nós estamos em um mundo de terapia e de comparticipação que é completamente diferente do que se encontra geralmente. Então, a terapia analógica, ela se preocupa com a mente analógica, que é a mente inconsciente, que guarda todas as nossas memórias, as nossas emoções, que tem os nossos instintos, a nossa criatividade, e que produz sofrimento e que produz doença. E essa terapia, então, não é uma conversa onde a pessoa vai lá, como conversa com o psicólogo e expõe toda a vida e diz o tempo todo o que está sentindo, e o psicólogo também vai analisando tudo isso. Não é uma conversa lógica, é uma conversa com a mente analógica. Exato, não é conversa lógica. É uma conversa, mas é uma conversa que às vezes pode ser totalmente não verbal. Olha que engraçado, isto dá para entender a diferença entre uma conversa lógica. Às vezes, a conversa analógica, terapêutica, diagnóstica terapêutica, pode ser completamente não verbal. Nós temos uns dos nossos queridos clientes que enfrentam a terapia, a sessão de forma não verbal. Então, o operador não fala, logicamente, não usa palavras, o cliente não usa palavras, mas ainda assim, uma conversa emocionalmente envolvente, profunda, sofisticada ocorre com informações que depois são traduzidas de um ponto de vista lógico, de tipo diagnóstico e com consequências de tipo terapêutico. Às vezes é uma conversa onde o operador usa as palavras, porque a mente analógica, inconsciente, emocional, ela reconhece e entende perfeitamente as palavras lógicas, mas depois as respostas por elas são de natureza não verbal. Então, é uma fala, digamos, que não tem muito a ver com a fala lógica. Uhum. E essa terapia, como ela trabalha com o inconsciente, então a possibilidade de equilíbrio de emoções e instinto é muito mais rápida, porque a conversa lógica ela precisa ser assimilada, e o inconsciente só com o tempo ele poderá assimilar aquilo que a mente lógica, que vai perseverando muito numa ideia, vai colocando dentro para que possa se transformar em vida, porque aquilo que produz sofrimento também são as coisas negativas. Por exemplo, a pessoa tem uma crença: eu sou incapaz, eu sempre tenho medo de tudo. Isso aí, de alguma forma, está dentro da mente inconsciente, mas ela também criou já uma ideia lógica de que ela é incapaz. Então, a terapia analógica muda isso. Muda e muda rapidamente. Por que muda rapidamente? Porque ela vai direto lá no profundo do inconsciente, onde se gerou o problema, e resolve lá no profundo. Diferentemente, por exemplo, da psicanálise. A psicanálise faz o quê? Quer que o conteúdo inconsciente chegue até a consciência, expandindo a consciência. Como esse processo de expansão é possível, mas é lento devido ao fato que a consciência é rígida e não se expande facilmente, pode acolher as informações que vêm pelo inconsciente, mas aos poucos, leva 10, 15 ou 20 anos. E isto, é claro que é uma limitação grave do método, que é fascinante, que é empolgante, mas tem esse problema.
A gente faz o quê? Não queremos expandir, ou queremos expandir a consciência um pouco, sim, porque a pessoa tem que participar com o próprio conhecimento, autoconhecimento, com certeza. Mas, especialmente, nós vamos lá no profundo do inconsciente e ajeitamos o problema lá, para resolvê-lo rapidamente. Rapidamente significa, ainda assim, um percurso que não vai ser de 10 anos, mas não vai ser nem de um ano, mas que às vezes leva a uma gradativa progressão de melhoras que depois se concretizam no resultado clínico final. O senhor é médico, por isso, nessa terapia, a questão de quem deve buscar a terapia, porque eu, Padre Ezequiel, estou numa compreensão de que se as pessoas tivessem acesso a esse tipo de terapia, elas melhorariam muito. E, na verdade, estou na compreensão de que quase todos poderiam fazer, uma vez que sentem sofrimento, porque o nível de sofrimento, muitas vezes, embora baixo, mas é um sofrimento causado por alguma carga emocional que está lá dentro. Então, terapia, quem deve buscar? E também remédios. Remédios, nós não queremos que a pessoa, de alguma forma, tome remédio no fim de um processo, claro, porque você vai no psiquiatra, o psiquiatra vai dar remédio. O objetivo nosso é outro. Com certeza. Primeira coisa, quem é que tem que ter acesso à terapia? Agora, tem duas possibilidades que, de fato, depois levam à compreensão que o 100% das pessoas teria interesse a ter acesso ao conhecimento implícito na matéria. Por quê? É claro que temos pessoas com distúrbios emocionais, comportamentais, sintomas, doenças, toda esta parte de pessoas que estão sofrendo tem necessidade clínica de ter acesso à terapia, com certeza. Porém, como nós estamos cientes que tudo nasce lá dentro, tudo, as coisas maravilhosas da nossa vida são formadas e criadas no inconsciente. E também as coisas ruins, os nossos sofrimentos, doenças, distúrbios. Então todos teriam interesse, na verdade, a estudar como interagir com o próprio interlocutor interno, que a gente até chama de privilegiado, para autoconhecimento, para amadurecimento. E, neste caso, seria um percurso mais afim à psicanálise, cujo interesse é menos clínico e mais de autoconhecimento. E, também assim, é uma ideia interessante que muitos, por exemplo, lá na Itália, adotam. A Itália é o país onde surgiu o método e muitos estão usando este método nem no intuito clínico ou nem só no intuito clínico, mas também na ideia de procurar autoconhecimento e autocompreensão. É clássica a experiência de pessoas que vêm com um problema clínico, resolvem o problema clínico, são muito felizes por isso, mas ainda assim querem continuar durante um certo tempo para aumentar o próprio nível de autoconhecimento. É uma escolha inteligente, com certeza é muito interessante. Então, de verdade, todos nós teríamos a necessidade de acesso ao nosso inconsciente. E a questão de remédios? Agora, eu sou médico, então uso remédios, mas é com certeza o que dá para ver é que às vezes, não digo sempre, claro, mas às vezes o uso de remédios é indiscriminado. Vira moda. Basta que a pessoa apresente alguma coisa, se sinta um pouco de humor depresso, né? E imediatamente, não, isto daqui não dá certo. Eu estou vendo pessoas jovens, por exemplo, que tomam remédios pesados e perigosos, Ritalina, antidepressivos de outra natureza,
ansiolíticos poderosos. Tudo isso, na verdade, tem um senso só no caso que a pessoa não tenha acesso aos próprios recursos internos. Aí é só remédio que pode fazer alguma coisa e nunca vai resolver, porém, o problema. Pode frear o sintoma mas não de resolve. forma alopática, mas nunca resolvê-lo. Então, é por isso que as pessoas teriam que ter acesso à própria mente inconsciente e entender como se faz, para depois evitar, digamos assim, a necessidade de um tratamento puramente sintomático, às vezes necessário, dependendo da gravidade da situação, mas que nunca irá resolver na profundeza do problema a causa. Muito bem, nós queremos dizer que o professor Dr. Roberto está todo mês aqui no Rio Grande do Sul, atendendo pessoas e também todos os meses nós temos um workshop, um sábado, domingo, o dia inteiro de conhecimento. Certamente você que é um buscador, você que tem interesse em compreender mais o ser humano, a mente humana, o sofrimento, a doença, a superação, a felicidade e assim por diante, você pode ser também um dos alunos do Instituto Analógico Despertar através do Dr. Roberto. Veja que você pode procurar na internet Instituto Analógico Despertar. Lá tem o telefone que é 549-973-0579, 549-973-0579. Você que quer fazer também a terapia analógica, será algo extraordinário certamente na sua vida. Vai fazer diferença, vai fazer com que a vida esteja em fluxo, com que a vida seja mais feliz. E também para você que quer mais conhecimento. Como eu disse, não é só o professor Dr. Roberto que atende, nós temos já um grupo de terapeutas, todos acompanhados e com formação já confirmada, e a gente sente, pela nossa experiência, que os resultados são extraordinários, são distintos, e as pessoas ficam impressionadas com o tempo relativamente rápido que conseguem ter resultados incríveis. Por isso, acesse lá as redes sociais, Instagram, Facebook, Instituto Analógico Despertar. Nós agradecemos muito a TV Cidade. Obrigado, professor Roberto, por estar junto conosco. E você, eu desejo que você seja feliz, tenha uma vida saudável e a sua vida esteja sempre em fluxo. Procura Instituto Analógico Despertar e certamente esse conhecimento poderá te ajudar também. Grande abraço e até o próximo encontro, o próximo bate-papo. Muito obrigado.